Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vou baixar aqui meu sonzinho que eu fico ouvindo alto. Boa noite. Ver minhas caras e bocas. Olá, boa noite a todos. Olá. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos entrando e explodindo os corações. Compartilhando com quem você acredita que pode se beneficiar. Compartilhando com aquele... Boa noite, Roseli. Compartilhando com aquele amigo, com aquele colega que você acredita que precisa conhecer a área de auditoria. Com aquele colega que está triste, trabalhando em outra área, que a auditoria pode ser uma solução, que a auditoria pode trazer mais felicidade para aquele colega que está no momento reclamão, porque está triste com o que está fazendo, que está cansado das escalas, que está querendo mais tempo com a família, que está sem querer trabalhar aos finais de semana. Compartilhei com todo esse pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite e sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo tempo aqui disponível. Hoje a gente vai falar um assunto que é bem importante, principalmente para a galera que está conhecendo a auditoria agora, até para quem já está também dentro da auditoria e acredita que pode passar para uma outra área. Eu, por exemplo, caminhei por várias áreas na auditoria, né? Diversas delas. E acho que a gente pode sim ir de uma para outra, né? Tentando nos encontrar naquela que se encaixa mais com a gente, enfim, com aquela que a gente está mais feliz. E é justamente isso que eu vou falar aqui hoje. Eu já fiz algumas aulas sobre quais são as áreas da auditoria e hoje eu quero falar de uma forma diferente, que é exatamente a gente falar de como é que a gente pode escolher essas áreas, né? Já que existem tantas áreas, por onde é que eu começo? Por onde eu vou, né? Como eu disse a vocês, as lives que eu trago aqui, boa noite, vão chegando e tocando nos corações, porque aí a gente leva essa live para muito mais gente e leva a auditoria ao conhecimento de muitas pessoas e faz a nossa área conhecida, né? Faz a nossa área, boa noite, faz a nossa área ser vista, né? Melhor vista. Deixa eu ligar isso aqui. Diminuir um pouco essa luz gritante. Cheguem todos vocês. Quem não me conhece, né? Eu preciso me apresentar. Eu sou Sheila Almeida, trabalho com auditoria há mais de 20 anos. Já fiz auditoria em várias áreas dessas que eu vou falar hoje. E principalmente na área da operadora, né? Foram os anos que eu levei mais tempo, assim, maior tempo de dedicação. Mas as áreas que eu mais caminhei foi na interna. Então eu vou contar aqui um pouquinho hoje para vocês. Quem sabe aí não é uma história parecida com quem estiver aqui ouvindo e a pessoa utiliza dessa história, né? E faz a sua própria história. A gente está numa semana, né, que chama a Semana do Enfermeiro Auditor, que é uma semana de lives. A gente tem trazido aqui às 20 horas os nossos encontros. Inclusive, para quem não se inscreveu, amanhã a gente tem um workshop com uma super novidade, que é a gente fazendo uma auditoria ao vivo, né?
Então, super diferente de tudo que eu já trouxe aqui. Eu só faço auditoria de conta ao vivo no meu curso pago. E amanhã a gente vai trazer nesse workshop esse momento de auditoria de conta ao vivo, né? Então, bem diferente aí, uma proposta bem diferente. E eu já tinha vontade de fazer isso muito, mas a logística, ela precisa de um apoio maior, né? E agora isso é possível. E fico muito feliz de estar podendo trazer nesse workshop amanhã, que é um workshop gratuito, tá, gente? Mas é necessário estar inscrito. E por que isso? Porque como a gente vai fazer numa sala do YouTube, né? A gente precisa passar o link para vocês, para que vocês acessem, né? Uma das questões mais complicadas, assim, é quando a gente está fazendo aula e o pessoal não consegue entrar e tal, fica naquela, né? Ai, Sheila, não estou conseguindo entrar e tal, então é necessário se inscrever. E quando você se inscreve, você se direciona para um grupo do WhatsApp, que é onde a gente vai passar esse link dessa aula de amanhã, tá? A aula vai ser às 20 horas. Então, amanhã, dia 17/6, às 20 horas, nós nos encontramos, tá? No YouTube, no meu canal do YouTube, e a gente vai fazer essa auditoria. Lá eu vou trazer algumas surpresas, além dessa novidade que eu já contei, né? A surpresa que era para ser surpresa que eu já contei. Então amanhã a gente vai ter bastante notícia legal, tá? A inscrição para o workshop tá aqui na minha bio, embaixo da minha fotozinha do meu perfil, tem uma linha azul clicável, você clica ali e se inscreve para o workshop, tá? É bem fácil, mas se alguém tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem para mim no direct que eu mando o link diretamente e você entra na página e se inscreve, tá? Eu desenvolvi um método de auditoria prática e hoje eu até postei nos meus stories que não tem como a gente aprender auditoria que não seja fazendo na prática, né? Como é que eu aprendi auditoria? Indo para a prática. E quando eu vivi isso, né? E hoje trazendo essa crítica a esse meu viver dessa experiência, né? Dessa auditoria que eu fui para o campo sem saber muita coisa. Nos dias atuais, que a gente tem essa celeridade de vida, muitos empregadores, né? Muitos recrutadores não dispensam mais esse tempo para esse treinamento, né? Então é muito importante que você chegue lá nessa vaga que você está pleiteando, que você queira ocupar, já com essa experiência, né? Esse meu método de auditoria na prática, ele já traz isso para você. Então é bem importante, assim. O meu principal foco, né? Quando eu desenvolvi esse método, é exatamente que você entre para a auditoria já com essa experiência, né? De realizar a auditoria na prática, aprendendo todas as ferramentas que você pode utilizar, aprendendo com um passo a passo mesmo, né? A gente costuma dizer que eu pego na mão da pessoa para a gente fazer essa auditoria. Eu tenho alguns alunos, né? Alguns enfermeiros que fazem o curso comigo, que por vezes estão aqui nas lives. Então, se tiver alguém aí que quiser fazer o depoimento, né? De se aprende, como aprende, se é bom, se não é bom, quiser pode falar, tá? E amanhã no workshop eu quero dar um pouco disso, né? Eu quero fazer uma amostra disso para que vocês percebam como é o método. É um método direto, prático, fácil, que você consegue fazer, inclusive se você não tiver experiência nenhuma de auditoria, tá? Após aprender isso, a sua carreira de auditor, né, pode começar. A gente não começa a carreira e diz eu estou pronto, né? Então é necessário que você continue estudando no caminho. O auditor, a gente falou aqui ontem, né? E a gente deu muita risada aqui ontem nos mitos da auditoria, pelo menos eu acho bem engraçados. Boa noite, Tereza. Nos mitos da auditoria, que em um dos mitos o auditor não precisa ter muito conhecimento. E esse é um mito que realmente dá pra gente dar risada mesmo, né? Porque o auditor precisa ter muito conhecimento, tá? E as pessoas costumam dizer, nossa, auditor não faz nada, né? É um outro mito.
que é realmente um mitão, porque auditor trabalha e trabalha bastante, né? Trabalha muito. E é quem traz a luz da qualidade da auditoria que a gente está fazendo, né? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, quando eu desenvolvi esse método, é exatamente para trazer luz para esse local, né? Para esse espaço. E eu acho isso de suma importância. Então, eu volto a pedir a vocês, né? É isso aí. Vamos transbordar todos. Eu continuo pedindo a vocês, né, para estar explodindo esses corações aí, para compartilhar essas lives que a gente tem trazido aqui bastante conhecimento, né? Inclusive, conto aí com a colaboração sempre de vários colegas que aparecem por aqui, trazem seus depoimentos, trazem as suas histórias, né? E vamos lá começar a falar dessas áreas da auditoria, né? Assim que eu comecei na auditoria, eu comecei como interna. E na interna a gente tem a possibilidade de passar por diversos, eu chamo de sub-áreas, mas desenvolver, né, diversos tipos de trabalho. Ah, que legal, a Tereza disse aqui que compartilhei no Instagram. Maravilha, Tereza, muito obrigada. E com certeza os colegas que se beneficiarem disso serão eternamente gratos a você. Então, como eu tô com minha pesquinha aqui, tá, gente? Como interna, eu sou a representante do prestador, né? Eu tô ali para defender as cobranças realizadas pelo prestador. Quando eu falo defender, é exatamente utilizar as ferramentas que a gente tem da auditoria, né? Prontuário, contrato, para a gente justificar que aquelas cobranças que a gente fez estão corretas, né? Então, quando eu fui interna, eu passei na área da auditoria de contas, eu passei na área da concorrente, que é exatamente quando o auditor faz visita nos andares, né? Tanto para ver prontuários, quanto para ver como é que está sendo, né, a assistência prestada ao paciente. Então, eu fui desses dois locais. Tem também um setor de autorização que na interna, na experiência que eu tenho, ele se confunde muito com autorização, tanto de vários procedimentos como de OPME. Na experiência que eu tenho, nas instituições em que eu tive algum tipo de participação, eles são bem conjugados, assim, né? A Andréa Gomes, eu estou iniciando na auditoria, tenho muito que aprender. Maravilha! É no caminho que a gente vai se melhorando mesmo, Andréa. Não, eu tenho 20 anos em auditoria e eu continuo aprendendo em todos os dias, tá? E isso já faz um profissional diferenciado, né? Quando ele consegue observar que ele não está pronto e ele continua se melhorando a todos os dias, tá? Eu acho isso fantástico. E nesse setor de OPME, exclusivamente, eu não passei, né? E depois que eu saí da auditoria de contas, né? Que eu fazia tanto a auditoria de contas quanto a concorrente, né? De uma forma bem próxima, né? A gente fez em um momento bem parecido. A gente fazia como se fossem escalas. Algumas pessoas ficavam na auditoria concorrente, outras na auditoria aqui embaixo com as contas, fazendo consenso. Depois que eu saí disso, eu fui para o setor de recurso de glosa, então eu fiz um pulo lá para o final, né? Que é um setor também que às vezes é fora da auditoria, mas ele faz parte disso, porque ele é o retorno das cobranças, né? O setor de recurso de glosa, para quem não conhece, é o setor que recebe, né, a resposta daquilo que a gente fez a cobrança em conta. Então, para aqueles convênios que a gente tem consenso dentro da própria instituição, dentro do hospital, ok, essa conta a gente envia para faturamento, né? Esse faturamento envia para a operadora fazer o pagamento das contas. Chegando lá na operadora, quem já fez consenso da parte técnica não pode mais glosar a parte técnica, isso tudo é definido em contrato, tá, gente? E quem não fez esse consenso anterior pode fazer glosa, pode questionar qualquer coisa cobrada na conta. Quem já fez o consenso da parte técnica só pode fazer questionamento da parte administrativa. E essa parte administrativa é valores das coisas que estão ali cobradas, medicamentos, materiais, taxas.
coisas que estão inclusas ou não em contrato, tá? Então, os questionamentos são em torno desses itens. Então, quando eu saí do recurso de glosas, eu vim para o setor de contratos, porque contrato é uma das principais ferramentas que nós temos e quando ela é feita sem o apoio, né, de um profissional técnico, seja ele enfermeiro, seja médico, quando esse contrato é feito sem esse apoio nosso, geralmente os contratos eles deixam um pouco a desejar, né? Eles têm um entendimento que poderia ser melhorado se um olhar técnico tivesse passado ali por ele, tá? Então, eu fui para esse setor de contratos. Então, eu passei na interna em quase todos os setores, menos no setor de autorização de OPME e menos no setor de qualidade, tá? Mas, em uma outra instituição, a gente fazia um trabalho muito parecido com o setor de qualidade. Ele não existia ainda, na época em que eu trabalhei nessa outra instituição, o setor de qualidade não existia ainda, e a gente meio que fazia uma pontezinha com o setor de educação continuada. Era assim que chamava antes, hoje eu sei que chama setor de educação permanente, alguma coisa do tipo, mas ele trata muito da qualidade, né? E a gente, como auditor, a gente é um educador. Então, a gente pega tudo isso que a gente conseguiu perceber dessa auditoria desses prontuários, a gente retorna com essa informação para o pessoal lá da assistência, sejam eles de todas as classes profissionais, tá? O nosso principal foco é a enfermagem, porque nós somos enfermeiros, mas existem algumas instituições em que o enfermeiro auditor tem a responsabilidade de levar esse retorno, principalmente por indicadores, né? Levar esse retorno para toda a classe profissional que faz a assistência em saúde, tá? Que presta assistência ao paciente. Então, na interna, eu passei por esses todos os setores, né? E aí, o que é que eu posso contribuir com isso? Como é que eu verifico, Sheila, como é a área que eu posso escolher, né? Na externa, você é representante da operadora e pode também passar por todos esses setores que eu falei. Você pode estar na auditoria de contas, sendo que na operadora acrescenta. Você pode trabalhar as contas dentro da própria operadora ou fazendo visita nos prestadores. Então, ainda tem essa coisa a mais. E tem outras tantas áreas, né? Que seria a área... Boa noite, Débora. Seria a área de home care, né? Onde a gente pode trabalhar tanto na auditoria de contas quanto na auditoria, fazendo os orçamentos das contas. O OPME ele traz um retrato um pouco diferente. Se tiver aí uma galera de OPME, traz um depoimento aí para mim, se tem essas áreas todas onde você trabalha, né? Isso aqui eu aprendi com a Olga. A Olguinha fez uma aula com a gente lá na semana do enfermeiro auditor, que a gente fez lá na semana de enfermagem, em maio. E aí a gente tem o setor de contas, tem o setor... Boa noite, Vanessa, seja muito bem-vinda. Tem o setor de orçamento, o setor de qualidade, da auditoria concorrente também, né? Porque na home care a gente pode também visitar o paciente na casa dele, tá? Para estar fazendo esse acompanhamento todo da qualidade e etc. E tem o setor de glosas também. A Débora trouxe aqui, trabalho com prévia de OPME na CNU, eu acredito que é isso, né? Maravilha, o setor de OPME é um setor que demanda muito, né? Demanda muito do auditor, né? E muito conhecimento também. A Tereza falou, no meu tem OPME. Pois ainda tem o setor de OPME, né? Que às vezes ele, da demanda ser tão grande, ele é um setor separado, né? Nas home cares que eu conheço, não tem um setor tão específico, mas o que é que termina acontecendo? Ele fica muito com o setor, acoplado muito com o setor de autorização. Então, funciona muito ali, né? Juntinho. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Eu faço auditoria de OPME, prévia e retrospectiva, precisando de reforços já. Pois é um setor assim, o setor de OPME é um setor que traz muito conhecimento, né? Muito conhecimento mesmo, porque é necessário uma busca ativa grande e como é um setor que movimenta valores muito altos, né?
tem uma necessidade de um conhecimento grande. E é o foco muito, tem sido o foco muito, né, das contas. E por conta dessa coisa do OPME estar gerando tantos gastos, onerar tanto, né? Ele é, às vezes, até 80% da conta tá ali no valor do OPME. Então, isso é bem importante, né, de ser visto. Experiência em centro cirúrgico foi importante para esse trabalho hoje, exatamente. A gente fala muito disso, né? Que a experiência na assistência, ela traz esse auxílio bem grande, né, para o auditor. Então, inclusive, tem alguns auditores que me perguntam, né, Sheila, esse método seu de auditoria na prática, eu não tenho experiência nenhuma em auditoria. E aí eu pergunto para a pessoa, você tem experiência na assistência? Porque se você tem experiência na assistência, meu método traz todo o ensinamento que você precisa para fazer a auditoria, né? E aí, a partir daí, você precisa continuar estudando e se atualizando, óbvio, né? A saúde é dinâmica, então a gente aprende hoje, amanhã já tem uma novidade, já tem um novo material, já tem um novo OPME, enfim, né? É uma coisa bem volátil, né? Uma coisa muito dinâmica. Então, isso é bem importante da gente estar ligadíssimo, né? Também tenho aqui, que eu trouxe para a gente discutir aqui, a auditoria independente, que é uma auditoria em que você é contratado, como um auditor particular, para uma família poder trazer a auditoria, né, um questionamento de uma conta cobrada como particular, por exemplo. A Teresa, sou de centro cirúrgico, como sou responsável pelo OPME, eu trabalho com auditoria. Entendi. A Virgínia trouxe aqui, tem condições de iniciarmos na auditoria, mesmo não tendo experiência na assistência? Surgiu uma oportunidade, porém nunca atuei. Sim, tem sim. Você terá, né, se você não tem experiência na auditoria e não tem experiência na assistência, você tem esses dois caminhos a trilhar, né? Eu entendi, Virgínia. Então, você tem esses dois caminhos a trilhar, tanto do conhecimento da auditoria quanto do conhecimento da assistência, né? É um caminho de maior buscativa, mas tem sim, né? Você vai perceber que você vai sentir falta dessa assistência quando você estiver fazendo auditoria. Inclusive, no meu caminho de auditoria, eu senti falta dessa assistência e eu retroagi, fui fazer assistência. Fiquei fazendo assistência e auditoria os dois ao mesmo tempo e depois fiquei só na auditoria porque a assistência me trazia algumas coisas que não eram interessantes para mim, tá? Como pessoa, tá? Mas a experiência da assistência traz um diferencial muito grande. Isso você vai perceber. Mas é possível. Tudo é possível quando a gente quer. Então, eu falei do auditor independente. Tem também a área de consultoria, de mentoria. Existem muitos auditores que, né, depois de muito tempo de auditoria, vão para a gestão, tá? Às vezes saem da auditoria de grandes hospitais e vão para a gestão de pequenas clínicas, vão para a gestão. O enfermeiro tem muito essa capacidade, né? O enfermeiro, como ele dá conta, né? Ele tem conhecimento de todo o fluxo do hospital. Quando a gente conhece a auditoria, que eu acho que é só o plus que a gente precisa como enfermeiro, né? Se a gente é enfermeiro da assistência, a gente só não conhece essa área de cobrança, infelizmente, tá? É por isso que eu convido os enfermeiros a conhecerem a auditoria. E aí, a Virgínia disse assim, ufa, vou me dedicar ao máximo, é isso aí. Então, quando a gente entende sobre a auditoria, a gente tem esse plus para a gestão, né? E aí, geralmente é o que ocorre. Os enfermeiros que levam muito tempo na auditoria, eles evoluem para a gestão. Geralmente vão para a coordenação da auditoria e aí vão para a gestão do próprio hospital ou vão para a gestão de clínicas menores fora. A Cleonice disse aqui, nunca dei assistência e de repente caí na auditoria no hospital onde trabalho e estou amando. É isso aí. É você buscar essa informação que para você não está tão no seu conhecimento, né? E você vai buscar essa informação. Auditoria em determinadas especialidades. Qual a dica para conhecer cada vez mais a auditoria? Vem estudar comigo, Romanzini Bruna. Vem estudar comigo, Bruna. Vamos fazer auditoria, o método auditoria na prática. Conhecer a auditoria é nessa busca ativa mesmo, é estudando as ferramentas, é estudando métodos, estudando processos. O auditor, de forma geral, ele audita processos, né?
Então, é conhecer os processos, conhecer procedimentos. Aproveitando a pergunta da Virgínia, quem não tem experiência na assistência poderia começar em qual área da auditoria? Vamos lá, vou dizer isso aqui agora. Eu estava falando das áreas e a live da gente hoje é para a gente focar em como eu escolho essas áreas, Sheila, né? O que é mais fácil para mim? Por exemplo, quando eu não tenho experiência na auditoria, a área mais fácil de você entrar e compreender e conseguir desenvolver um trabalho muito mais fluido é a auditoria concorrente. Por quê? Porque você já conhece de visita de assistência, né? Seja nos seus estágios, né? Seja... você foi formado como enfermeiro, apesar de não ter a experiência da prática da assistência, né? Mas você, nos seus estágios, você via... Desculpa... Você via como é que faz visita, né? Como é que aborda o paciente. Então, a auditoria concorrente, neste caso, traz essa facilidade, né? E você vai fazer visita de paciente. Então, para algumas operadoras, inclusive, o enfermeiro auditor que faz auditoria concorrente, ele fomenta relatórios. Então, ele não faz auditoria de contas. Na auditoria de contas, você precisa aprender essa parte da auditoria de contas. Mas na maioria das vezes a área te escolhe. Também tem isso. Eu fui escolhida pela enfermagem. A Vanessa falou, né? É verdade, Anderson. É verdade, às vezes a área te escolhe. Eu vi um depoimento, teve aqui, eu fiz uma live dessas áreas e a colega perguntava, para quem é tímido, né? O que é que eu posso escolher? E aí eu dei um depoimento que no lugar onde eu trabalhava, o setor de autorização de OPME era muito fechado, retraído, não tinha um contato. Mas aí uma colega trouxe um depoimento. Ela, Sheila, eu trabalho no setor de OPME e eu tenho que fazer contato com os fornecedores, né? E isso é verdade. Então, apesar de não ter o contato com os diversos colegas da assistência e etc., você tem um contato com os fornecedores. Então, tudo isso precisa ser visto, né? Então, Sheila, como é que eu escolho a área? O que é que eu penso? Primeiro você se conhece. O que é que eu gosto de fazer? Como essa menina trouxe essa pergunta, né? Eu sou tímida. Então, o que é que eu não gosto de fazer? Me expor, né? Então, já que eu não quero me expor, se eu verifico que na área, por exemplo, de concorrente, tem essa coisa da visita dos andares e eu não queria muito entrar em contato com isso, eu vou para uma área que é mais reservada, né? Uma outra coisa, a gente estava fazendo uma live juntas e a Rafa trouxe o seguinte depoimento. Eu me encontrei na auditoria concorrente porque eu não gostava dessa coisa de ficar muito analisando contas, né? Analisando o prontuário, muito ali naquela coisa do conhecer a coisa mais fixa, né? Eu gostava muito do caminhar, de bater papo com as pessoas e tal, apesar de que eu faço isso na auditoria de contas, tá, gente? Eu sou a conversa em pessoa. Eu discuto casos, né? Eu não conto o nome do paciente, mas eu tô ali discutindo casos. Tô com um paciente aqui, poxa, diabético e tal, e foi implementado para ele isso, velho. Vamos discutir aqui esse caso, e eu discuto casos, eu converso, né, sobre a auditoria que eu tô fazendo, enfim. O paciente está no centro cirúrgico, teve uma complicação, puxa gente, na cirurgia tal, teve uma complicação tal. Isso é comum de acontecer e tal, e vou fazer pesquisa, né? Então, ali mesmo na auditoria, eu tô com todo esse conhecimento sendo trocado, né? E aí a Rafa trouxe esse depoimento de que ela foi fazer a concorrente e se apaixonou exatamente porque trazia esse movimento para ela, que para ela, na instituição em que ela trabalhou, a auditoria de contas era mais parado e na auditoria concorrente ela tinha esse movimento que para ela era importante, né? Então, o importante de você conhecer é exatamente isso, exatamente o que eu ensino no meu curso, inclusive, a gente tem uma aula, uma mentoria sobre carreira, e eu trago um exercício para as pessoas fazerem, né, se conhecerem, dizerem das coisas que gostam, e de repente elas estão falando, né? Eu gosto, por exemplo, eu gosto de movimento, né? Então, aí eu digo, a gente agora precisa estudar a área. A auditoria concorrente tem esse movimento, né? Que você vai aos andares, visitar diversos pacientes, às vezes fazer relatório ou às vezes trazer informações para as contas, depende muito do que cada instituição preza, né? De informação.
Então, é a gente inicialmente saber o que a gente gosta, né? Ou pelo menos o que a gente não gosta, e a gente trazer isso para a área. Desculpa. A gente trazer isso para a área. Na auditoria, por exemplo, no setor de OPME, se eu sou auditor no setor de OPME, eu tenho muito esse conhecimento, né, daquilo que está mais recente no mercado, quais são as novas tecnologias. O setor de OPME lida muito com isso, porque cada dia mais as cirurgias são feitas com vários e vários materiais diferentes, né, cada dia mais novos, né, são tecnologias cada dia maiores, cada dia melhores, né? As cirurgias de coluna, por exemplo, que eram feitas com os materiais de aço, alguma coisa assim. Obrigada, Virgínia. Elas trazem hoje materiais de outro tipo, né? Não é mais aço, agora é titânio. Enfim, estou aqui falando, inclusive, de coisas que eu nem trabalho muito. Né? Mas quem trabalhar com o PME pode trazer esse depoimento aí para a gente. Para quem quer abrir a própria clínica ou consultório, o que você tem a dizer? O que é que eu consigo trazer, né? Para você abrir clínica e consultório, a gente tem até uma enfermeira que chama a Isabela que fala muito sobre isso, tá? Ela fala com bastante propriedade. Mas você vai ter que saber fazer gestão dessa clínica, né? E o auditor, né, ele, de tanto caminhar na auditoria, ele aprende muito sobre gestão, muito, tá? Eu tô falando, inclusive, da minha caminhada. Então, se você quer, né, trazer essa realidade da abertura de clínica ou consultório, vou chamar clínica, mas de uma forma para ser mais fácil. Se você quer abrir sua clínica, uma das coisas que você vai precisar saber é sobre cobrança, né? Porque ninguém faz serviços gratuitos, eternos. Né? Até quem faz serviços gratuitos é pago pelo SUS, né? Aqui no nosso país. Então, gratuitos não, né? Que não são pagos por operadoras, é pago pelo serviço público. Então, quando a gente quer essa abertura de clínica, você deve conhecer sobre cobranças, né? O que é que você vai trazer de oferta de serviço na sua clínica? O que é que você vai oferecer de serviço? O que é que você vai oferecer de atendimento, né? Então, tudo isso você precisa conhecer. Uma outra coisa que o auditor conhece e que serve para essa abertura de clínica é o fluxo disso tudo, né? O auditor conhece que o paciente chega na recepção, ele precisa ser bem recebido. Tudo isso vai trazer qualidade para o seu atendimento de sua clínica, porque se é uma coisa que a gente preza, a gente tira por nós mesmos. O que é que a gente gosta de um atendimento quando a gente vai em uma clínica, né? É quando a gente é bem recebido, quando a gente é bem orientado. Olha, a enfermeira vai te atender agora, né? O médico vai te atender agora. Olha, a gente está atrasado, mais 30 minutos, mas você já é o próximo a ser atendido. Quando chega lá, o médico te atende com muita presteza, né? Tem qualidade no atendimento, traz a solução para o seu problema. Então, quando você conhece o fluxo de andamento, né? Você consegue trazer um serviço de qualidade, porque não basta abrir uma clínica, né? Afinal de contas, clínica tem de monte por aí. Eu acredito que você vai querer abrir uma ótima clínica. E para você fazer isso, é preciso conhecer esse fluxo, né, da clínica. Atendimento, quem trabalha na recepção, quem vai fazer faturamento, né, quem vai fazer essas cobranças, se a clínica vai trabalhar com particular, tudo isso é necessário você conhecer. O profissional auditor tem uma visão de ponta a ponta do processo, exatamente. E, inclusive, ontem, na live de ontem, uma colega disse assim, nossa, Sheila, eu não pensei, eu vou levar treinamento para o pessoal da recepção, que é a cara de tudo, né? Quem nos atende inicialmente, que a gente chega ali com uma dor, né? Aquela pessoa que faz a triagem da emergência, ou quando a gente vai para um serviço seletivo, que é o pessoal da recepção, quem primeiro nos atende é quem que nos dá as boas-vindas para aquele espaço, né? E isso é muito importante. E o auditor conhece tudo isso, conhece esse processo todo, ou precisa conhecer. Clareza nas informações, muito importante. Isso é uma das principais coisas. Inclusive, é uma das nossas críticas, né? Quando a gente chega em algum espaço que a gente não é bem atendido. Às vezes até
a gente não tem o atendimento da nossa necessidade. Mas quando a gente é bem informado, a gente não leva tanta crítica daquele espaço, né? E isso é muito importante. Então, trazendo para o nosso assunto, como é que eu escolho áreas, né? Primeiro, sabendo o que a gente gosta e o que não gosta, pelo menos. E depois, conhecendo a própria área. A Ellen trouxe aqui, são 20 anos vivendo e trabalhando em hospital. Acredito que vai ajudar no que eu quero e não quero. Sim, muito obrigada pela resposta. Disponha. Obrigada a você por trazer a pergunta. Isso é muito importante. E 20 anos trabalhando dentro de um hospital, você conhece a demanda dali, né? Você só vai diferenciar, talvez, um pouco do público, né? Mas você conhece a demanda de quem tem necessidades de saúde a serem atendidas. Você conhece bastante, né? São 20 anos. Já começa com atendimento na marcação de consulta ou exames. Exatamente. Parabéns, Sheila, pela semana do enfermeiro auditor. Obrigada, Mari. Exatamente, Loli, né? Acho que é Loli. Já começa com atendimento. O atendimento é cheque, né? Cheque mate ou me mate. Porque quando a gente não é bem atendido, você pode até ter, por exemplo, você está com a dor, mas o médico pode até resolver a dor. Mas se você não for bem atendido, você nem volta lá. Né? Você até disse, poxa, aquele médico realmente ele passou minha dor, mas o atendimento foi tão péssimo, gente, foi tão horroroso que eu não quero voltar lá não, né? Porque se tem uma gama de atendimentos na cidade que a gente tá, né, nos acessos que a gente faz, é por que voltar em um lugar onde a gente foi mal atendido, né? Então isso é muito importante, acompanhar isso é muito importante. Quando eu ensino, né, a questão de carreiras, que eu faço uma aula trazendo um pouquinho, eu não sou especialista em carreiras, mas eu trago um pouquinho para os alunos próprios refletirem e trazerem suas próprias respostas, né? Quando eu falo dessa questão de carreiras, eu falo justamente disso, né? Vamos aprender sobre o que a gente quer satisfazer, né? Por exemplo, a instituição que a gente vai, né? Como é que essa instituição que eu vou, o que é que ela tem de principal, quais são os valores dessa instituição, o que é que ela acredita que é importante, né? E é você se apresentar exatamente assim, é você conhecer a instituição. Então, nada melhor do que você conhecer a você mesmo. Isso parece o óbvio, mas talvez seja uma das perguntas mais difíceis quando a gente vai fazer por exemplo, uma entrevista, quando a pessoa pergunta, né? O que é que você acha que você tem de bom e de ruim? Quais são os seus adjetivos e quais são as suas qualidades e os seus defeitos, não é? Então, isso é muito importante, é um ponto de onde a gente deve começar. É tão importante a recepção que são eles que alimentam as informações dos sistemas de gestão. Se a informação for mal alimentada, gera falsos indicadores. Falsos indicadores gera glosa, porque a gente tem muita glosa, né? Por conta de falta de informações administrativas. Isso é um fato, né? Até quem trabalha com sistema, se a recepção não alimenta bem o sistema, né? A gente tem essa dificuldade de evoluir nisso. Então, é de suma importância. Então, quando a gente for buscar uma área de auditoria, por exemplo, aquela pessoa que gosta muito, eu trago muito essa afirmativa. Por que eu me concentrei na auditoria externa, né? Eu gosto muito, aquela pessoa que gosta muito de organização, de ter todo o materialzinho guardado, aquela coisa muito, muito de papelaria, 300 canetas, cada uma de uma cor, e você atende um convênio, cada convênio de uma cor, você faz auditoria consenso, né? Eu tenho algumas colegas que fazem assim, fazem consenso de cada operadora, você faz de uma cor e tal. Isso é muito para quem gosta dessa organizaçãozinha. Quem gosta disso, de ter uma mesa específica com seus materiais e tal, quem gosta muito disso, precisa ser interno, né? Seja na concorrente, seja na auditoria de contas, precisa ser interno. Porque o auditor externo é para quem gosta mais de liberdade, né? Essa coisa, a maioria dos auditores externos não batem ponto, tá? Então, eles são mais, né? São mais voláteis, são mais
soltos, vamos dizer assim, têm mais liberdade. A Sérgia, boa noite, ótima escolha do tema. Obrigada, Sérgia. A Pri deu risada aqui. Sheila, sou sua fã, obrigada. A Pri disse muito eu. Em qual parte, Pri? Você gosta mais da interna ou da externa? Eu gosto dessa organização, mas eu tenho muito mais forte em mim o valor da liberdade. Então, a externa me convidou mais, sabe? Me fez mais feliz. Eu gosto da organização da interna, eu gosto do conhecimento a mais que a interna traz. Por quê? Na interna, como você é do próprio hospital, da própria instituição, você tem a possibilidade de solicitar aos colegas que estão lá no plantão. Colega, quando tiver aí uma passagem de Swan Guns, me chame aí que eu quero assistir. Isso é muito mais fácil para o interno do que para o externo. Isso é possível para o externo? É possível. Combinado, marcado com o pessoal, isso é possível, mas é muito mais fácil para o interno. Inclusive, quando eu fui interna, que eu fui do setor de contratos, eu assisti diversos procedimentos que eu não conhecia. Por exemplo, eu não conhecia uma colonoscopia, e eu fui assistir uma colonoscopia para poder ajudar quando eu fui fazer os contratos, né? A gente ia fazer pacotes, então eu fui assistir o procedimento para saber o que eu estava fazendo. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de trabalhar com a segurança do que eu faço. Como trabalhar com auditoria externa? A auditoria externa e a interna, elas têm é um caminho muito próximo, né? Na verdade, você vai definir se você vai estar na interna ou na externa exatamente com esses dados que eu estou te dando aqui. Você vai passar a procurar nas operadoras, né? Ou aqui na cidade da gente, por exemplo, eu sou da Salvador, Bahia, a gente tem empresas terceirizadas que fazem auditoria para os convênios. A externa você vai ser representante de um convênio, né? Você vai estar auditando algum convênio. Então, você vai se dirigir a procurar o trabalho na operadora, ao invés de procurar trabalho no hospital, nas instituições que prestam serviço de saúde. E a auditoria na externa, como trabalhar lá, é isso. Eu espero que eu tenha entendido sua pergunta. Fui da auditoria interna e de uma operadora de saúde por 10 anos e fiz de tudo, mas me identifico com o perfil da auditoria interna. A Thaís. E Gigi, se eu não respondi sua pergunta, me faça aí a pergunta outra vez. Então, quando a gente consegue perceber isso, né, é muito mais fácil para a gente. Obrigada também. É muito mais fácil para a gente, né? Quando a gente define, poxa, eu gosto desse movimento. Então, para mim, ou a auditoria concorrente ou a auditoria externa. A interna, talvez eu me sinta muito preso, me sinta muito, né, trabalhando no mesmo espaço, no mesmo local. Josimar, e em loco? A auditoria em loco é a auditoria que a gente chama de auditoria concorrente, né? Então, nessa auditoria concorrente é mais perfil de quem gosta desse movimento, de fazer visita. Às vezes na concorrente a gente faz muito relatório, então para quem tem esse perfil, né, de gostar de escrever muito, ou de passar essas informações muito para a operadora ou para a instituição. Isso é mais da auditoria em loco. Sheila, repita, por favor, essa parte da auditoria externa, como ingressar. É você buscar o trabalho na operadora. Ao invés de procurar no hospital, você vai procurar na operadora ou nas prestadoras de serviço, né? Então, como me convida mais a questão da liberdade, eu fui por muito mais tempo externa, né? O auditor externo, ele tem um perfil de questionar. E o auditor interno, muito o perfil de responder, né? Então, algumas coisas da interna me deixavam, me sentia muito presa. A gente tem que responder muito mais, né? Em questão de cobranças, de metas a bater. A meta a bater não é como ontem a gente estava falando, não, tá, gente? Que auditor ganha participação de lucro de glosa. Pelo amor de Deus, isso é uma loucura. O bater de meta é não deixar nenhuma conta presa no hospital, não deixar que as contas passem de prazo, né, de mais de 5 dias, cada hospital tem um prazo, enfim. A auditoria interna acho mais complexa, pois temos que saber tudo de todos os convênios. E quem é do convênio que tem que saber tudo de todos os hospitais? A externa é assim. Disponha, Sérgia. A externa é assim, né? Então, na externa eu tenho que saber de todos os hospitais.
E aí eu tenho o contrato A para o hospital A, eu tenho um contrato B para o B e por aí vai. Contrato C, contrato D, cada hospital eu tenho que saber também. A interna e a externa só muda, gente. As coisas são muito parecidas. O que muda são essas características, né? Na interna, geralmente você bate ponto, no externo, geralmente não, porque como você é da operadora, a menos que a sua operadora tenha a seguinte característica: você primeiro passa na operadora para depois ir para os hospitais, né? Então, tem operadoras que fazem assim. Tem operadora, por exemplo, que o ponto é eletrônico no próprio tablet da operadora, né? Então, eu tô falando de liberdade porque eu tinha a liberdade de primeiro ir no hospital A, depois ir no hospital B, né? Também não sei se era a minha coordenação que fazia essa coisa ser mais fácil e mais fluida e leve para mim, mas o que eu vivi foi exatamente isso, né? Eu mesma fazia minha escala, me era dado, Sheila, você tem 4 hospitais para fazer. E eu distribuía esses 4 hospitais dentro da minha semana. Então, segunda-feira eu quero ir no hospital X, terça eu vou para o Y, na quarta eu volto para o X, e na quinta e na sexta eu faço o A e o B, né? Enfim, então eu gosto dessa liberdade, de eu mesma decidir, de acordo com as características do meu prestador, que dia que eu vou visitá-lo. Quais os dias que eu vou lá para fazer visita de paciente, quais os dias que eu vou lá para fazer auditoria de contas, enfim, eu gosto dessa liberdade que a auditoria externa traz, né? Gente, eu queria continuar convidando vocês para fazerem o workshop, tá? A gente está trazendo aqui algumas discussões teóricas e lá no workshop a gente vai ver a auditoria de contas. Então, compartilha aí essa live que eu estou falando do workshop, compartilha com os colegas que a gente vai ter um workshop amanhã, hoje já é 16, é amanhã, dia 17, 20 horas, a gente tem esse workshop que vai ser, vou trazer essa mega novidade aí de fazer uma auditoria ao vivo e eu vou tentar trazer, assim, uma problemática que é para a gente viver isso bem dinâmico. Vou trazer uma problemática na conta para trazer uma discussão e para a gente, não tem certo nem errado, mas para a gente trazer os nossos conhecimentos todos lá. E o pessoal da assistência trazer eu vou trazer uma problemática que quem não conhecer nada de auditoria vai conseguir discutir a problemática. Ainda vou trazer isso. Sheila, existem auditorias internas que não ficam em hospitais, e sim em operadora de saúde, com trabalhos internos e com regulação, autorizações, por exemplo. Eu trabalhei por 5 anos com regulação. Na verdade, assim, a nível didático, a Débora trouxe, dependendo da operadora, acabamos ficando fixos em um mesmo prestador, verdade. A nível didático, né, a gente precisa dividir a auditoria, eu chamo de auditoria interna e externa, mas é a auditoria do prestador e a auditoria da operadora. Na operadora, como eu falei, a gente pode ficar fazendo auditoria dentro da própria operadora, dentro de um setor de autorização, dentro de um setor de OPME, tá? Eu falei isso aqui logo no iniciozinho da live. E como a Débora trouxe, a gente pode ficar fixo dentro de um mesmo prestador. Quando o prestador da gente, por exemplo, é muito grande, geralmente um enfermeiro é escalado para aquele prestador em específico, né? Então tem essa possibilidade. Quando os prestadores são um pouco menores, aí a gente faz essa coisa de pulverizar mais. A gente pega 2, 3 prestadores, né? Thaís, é porque é preciso falar com essa coisa, essa divisão didática, né? E eu apelido mesmo, auditoria interna e externa, mas na verdade é a auditoria do prestador e a auditoria da operadora, né? Mas eu separei isso aí no início da live. A Virgínia disse, vou amar, no aguardo por amanhã. Amanhã vocês vão adorar. Se vocês gostam dessa live aqui, que a gente bate esse papo legal, na de amanhã eu vou trazer uma problemática que eu quero todo mundo participando. Vou trazer uns assuntos cheques, assim, daqueles que todo mundo tem argumentação, sabe como é? Não, mas isso como é possível, Sheila? Não pode, porque aconteceu isso e isso, o médico prescreveu. E aí o outro diz, não, tá prescrito, mas não tem justificativa técnica. Vou trazer essa problemática amanhã e eu quero ver todo mundo participando, hein? Se inscrevam. O link fica aqui na minha bio, tá? Lá no meu perfil, embaixo da fotinha, a linha clicável azul. Quero todo mundo inscrito, hein? Quero todo mundo lá amanhã.
E amanhã tem essas e outras novidades, tá? E tem também, né, gente, eu falo sempre aqui, até a Ellen trouxe aqui, quem quer abrir sua própria clínica, né? Quem quer também abrir seu próprio negócio, né? Ser empreendedor na auditoria, montar uma empresa terceirizada de auditoria, montar um serviço talvez de gestão de alguma clínica. Não pega a gestão da clínica inteira, mas pega a gestão de contratos, pega a gestão do serviço de auditoria somente, né? Ou pega a gestão da clínica inteira, né? Pode ser assim também. Então, tem essas possibilidades todas, né? É muito rico. O serviço de auditoria é um serviço muito rico, né? É uma área, só aqui que eu anotei, quando eu tinha feito essa primeira vez, essa aula, em que eu não ensinava como é que a pessoa escolhia suas próprias áreas, né? Ou então, como o Anderson trouxe aí pra gente, às vezes a área escolhe a gente. Se a gente se adapta, a gente continua. Se a gente não se adapta, a gente passa a buscar aquilo que a gente acha que pode ser melhor pra gente, né? É o que eu acredito. A Hilda trouxe aqui excelente explicação, aguardando também amanhã a auditoria. Vai ser maravilhoso, Hilda. Se inscreve lá, viu? Se inscreve lá que amanhã a gente vai dar acesso só às pessoas inscritas, tá? Então se inscrevam. E compartilhem essa live aqui, que é onde eu tô falando bem desse assunto aí pra galera não perder. Amanhã vai ser bem legal. Então, quando você vai trazer, né, esses assuntos, vamos dizer assim, que você quer fazer gestão da sua própria clínica, né? Fazer gestão de talvez um serviço do hospital, né? A gente teve aqui alguns momentos, inclusive tem até uma colega minha que é auditora também em Maceió, ela também está fazendo isso, ela está fazendo auditoria para o setor UTI, porque lá o hospital dela também foi meio dividido, né? Então a UTI é de gestão de uma empresa e ela é auditora da UTI. Então é bem interessante, existe isso também, né? Você terceirizar esse serviço. É muito, muito, muito importante, muito legal. Amanhã, gente, a gente vai se encontrar às 20 horas. Quem tem dúvida aí, pergunta aí para mim. Ou quem pode trazer mais alguma contribuição, compartilhar essa live para aqueles colegas que estão precisando ter uma visão a mais na enfermagem, querem continuar na própria enfermagem, né? Querem ter uma remuneração melhor, querem ter mais reconhecimento, né? Querem ter a possibilidade de não trabalhar aos finais de semana, querem ter seu próprio negócio, querem trabalhar de casa, né? Então, compartilha essa live para essa galera ter essa luz aí. Querem ter mais qualidade de vida. Então, tudo isso aí com a auditoria é possível. Não só você fazendo auditoria dentro de hospital, mas fazendo auditoria tanto terceirizada, tanto abrindo sua empresa. E Ellen, quero ouvir de você. Olha, já abri minha clínica e tal. Quero ouvir, viu? Quero que você me traga a resposta. No meu curso, viu, gente? Eu acho engraçado porque eu comemoro com todo mundo. Eu tenho algumas alunas dessa turma que está fazendo o curso agora que se empregaram já, né? Uma entrou para concorrente, a outra entrou para auditoria de contas, a outra entrou, enfim. E aí elas me trazem a resposta, né? De que estão fazendo o processo e eu ajudo na realização de currículo, essas coisas. Dou algumas dicasinhas assim, né? Não sou especialista nisso não, mas eu dou algumas dicas da auditoria, que na verdade traz essa luz para o processo, né? Se preparar para entrevista, essas coisas. E aí quando elas trazem a resposta, nossa, eu comemoro como se a vaga fosse minha. Tem sim, se Deus quiser, ele há de querer. Eu sigo uma pessoa aqui, uma coach aqui, que ela diz isso: se Deus quiser, e ele há de querer. Ele há de querer, com certeza. Deus nos quer ver felizes, nos ver felizes. E se isso for da sua felicidade, ele há de querer sim. Então, gente, peço aí a vocês, eu vou ter que começar a me despedir aqui, eu tenho apenas 7 minutos, né? Nem esses 7 minutos, que hoje eu comecei um pouco mais cedo. Compartilha essa live para trazer luz para as pessoas que precisam dessa luz. Marca aí algum amigo aí embaixo, essa live vai ficar salva,
tá? Eu vou compartilhar ela. Deixei lá nos stories uma diquinha, faz lá o print dos stories, faz o print aqui, coloca lá na página. Eu estou aqui com o cérebro fervendo, é isso aí! Como fazer seu curso? Olha, as inscrições vão começar. A aula inicial, na verdade, eu convido vocês para essa aula, para a gente fazer esse princípio. Para fazer o curso, a gente precisa de alguns conhecimentos que são legais. Amanhã eu vou trazer alguns desses conhecimentos. No meu curso, eu vou trazer notícias sobre ele amanhã também, tá? Então, se inscreve aí no workshop. A gente vai falar, amanhã tem várias novidades. Amanhã tem uma condição super massa especial para quem quer fazer o curso. Eu vou trazer uma condição super especial amanhã. E vai ser a oportunidade de quem quer fazer o curso, tá? Quem não quer fazer o curso, não tem problema. Assistam o workshop vai agregar muito conhecimento, ele é gratuito, é online, então não tem por que você perder. Você vai aprender sim lá algumas coisas, claro que com maior profundidade, com mais exemplos, com mais atividades só no curso, né? Afinal de contas, amanhã eu tenho apenas 1 hora, né, para fazer essa auditoria dessa conta e para a gente trazer essa discussão toda aí que eu quero trazer amanhã. Amanhã vocês vão adorar a discussão das contas. Eu vou trazer contas bem ricas, né, que é para a gente trazer uma discussão bem legal, assim, para ligar vários insights aí para vocês. A Ivonete, ótimas explicações. Obrigada, Ivonete. Eu fico muito feliz aqui com a participação de vocês. Obrigada a todos vocês que contribuíram aqui, que não me deixaram aqui falando sozinha, tá? Eu gosto muito de estar aqui com vocês. É muito feliz para mim estar aqui com vocês. Se inscrevam, vão no workshop amanhã, vão lá me ver amanhã, vão lá para a gente discutir contas amanhã. Essa live vai ficar aqui salva, tá? Passa essa live para os colegas, toca aí nesse aviãozinho aí do lado, ó, e manda para uns 10 colegas aí, para os 10 colegas assistirem essa live e ter essas possibilidades que a gente tem com a auditoria, né? Tem campo para todo mundo, gente, tem campo para todo mundo, então vamos lá, vamos... Parabéns, muito boa a sua live, obrigada, Loli. Então, ó, Milvia. Nossa, a Emilívia, desculpa. Bye, bye, até amanhã. Espero vocês lá amanhã, hein? Vou olhar o nominho de todo mundo lá amanhã. E se inscrevam, não percam. Bye, bye, até amanhã. Deixa aqui, faz aí um print, coloca lá na página de vocês, chama a galera. Vamos, gente, se inscreve pro workshop, que é amanhã. Bota lá na página de vocês, tá? Se tirar um print aí, eu com minhas caras e bocas, eu saio com cada foto. Obrigada a você. Obrigada pela participação, gente. A inscrição faz aqui no link da minha bio. Lá no meu perfil, na linha azulzinha clicável abaixo da minha foto. Se tiver qualquer dificuldade, manda uma mensagem para mim que eu mando para você o link, para você se inscrever, tá? Me manda um oi aí no Instagram, aqui no Instagram, que eu mando para você o link, tá? Bye, bye, gente. Boa noite. Até amanhã. Não me esqueçam lá amanhã.